Pois bem, queridos, a nossa origem e a nossa história. Como eu falei no início, dando as breves informações, talvez muitos de nós não entendamos de onde viemos, como viemos, o que aconteceu conosco. E nós precisamos, então, iniciar a nossa aula fazendo algumas perguntas que são necessárias nessa manhã. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, essa que vai aparecer aí: por que estudar a história dos batistas? Por que nós devemos estudar a nossa história? Essa é uma das primeiras perguntas. Todos nós precisamos, quando necessário, meus irmãos, sermos apologetas, ou seja, alguém que está disposto a defender aquilo que crê, alguém que está disposto a defender aquilo que um dia ele decidiu ser, ou seja, sermos defensores da fé que recebemos e a origem da nossa tradição. Somos o que somos, pois cremos como cremos. Se nós somos o que somos, é porque cremos como cremos. Então, por que é necessário estudarmos a nossa história? É necessário estudarmos a nossa história porque no decorrer da nossa história, em alguns momentos, a igreja ela foi tomando rumos que não foram rumos muito edificantes, não foram rumos adequados, e é necessário então conhecer a história dos batistas, estudar a história dos batistas, para que a gente possa então defendê-la de forma adequada. Então, ao estudarmos a nossa história, iremos perceber os efeitos da descoberta de que muitos homens e mulheres lutaram pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Hoje, para nós chegarmos onde estamos, para sermos o que somos como uma igreja batista, nos primórdios da nossa história, muitos homens e mulheres lutaram pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso é fato, meus irmãos. Nós vamos ver, à medida que nós formos estudando, que a nossa história no decorrer teve muitos, mas muitos irmãos que passaram por muitas perseguições. E quando nós lemos aqui o finalzinho aqui do texto que está aí na transparência de vocês, você lembra de algum texto bíblico? Alguém lembra de alguma epístola, de alguém falando alguma coisa? Oi? Pedro? Ok. Mais alguém? Olha lá. Deixa eu voltar. Olha esse texto, que é o texto de Judas, do verso 1 ao verso 3. Judas diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aí ele continua: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, quando está escrevendo a sua carta, aqui nesse texto, Judas está falando que nós devemos lutar pela tradição que recebemos, irmãos. Nós devemos lutar por aquilo que cremos, pela nossa origem, pela nossa história. Porque se somos o que somos hoje, lá nos primórdios da nossa fé, muitos homens e mulheres deram a própria vida pela causa, sofreram muito, foram perseguidos, tiveram suas famílias presas, foram presos por aquilo que creram, por aquilo que acreditaram. E tenho para mim que muitos de nós estamos hoje dentro de uma realidade, no contexto batista, onde vivemos, graças a Deus, uma liberdade que temos em nosso país de expressar a nossa fé, mas nos primórdios da história não foi assim. E quando Judas escreve esse texto, Judas está falando de sermos apologetas, de lutarmos e defendermos a nossa fé.
Havia muitos hereges. Quando você estuda essa epístola, havia alguns hereges que estavam se levantando no meio dos irmãos, e Judas então escreve diligentemente a respeito da salvação, e diz para aqueles irmãos que eles não deveriam aceitar, dentro da realidade daqueles irmãos, algumas infiltrações de heresias pregadas por outros. E nós estamos vivendo em tempos perigosos, irmãos, onde muitas coisas têm se filtrado na realidade do nosso contexto batista. Muito obviamente, cada igreja local tem a sua realidade, nós temos a nossa. Porém, nós não podemos perder a essência. Da forma como nascemos é aquilo que somos. Nós podemos sim sermos diferentes na forma de cútica, litúrgica, mas a essência não. A essência é a mesma, a essência permanece e nós devemos continuar firmes. Então, aqui nesse texto que está para vocês, Judas ele está falando justamente que nós devemos lutar pela tradição que recebemos. E muitos desses irmãos, homens e mulheres, lutaram pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E nós devemos, antes de lutar pelaquilo que cremos, pela nossa tradição, entendermos que nós temos de fato um comprometimento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, caminhando um pouco mais, precisamos fazer então algumas perguntas e tentar respondê-las hoje pela manhã. A primeira é: de onde veio esse nome Batista? Você já ouviu alguns falando que nós somos descendentes de João Batista? Alguém aqui já ouviu um negócio desse? Levanta a mão, deixa eu ouvir. Ninguém. Ah, tá. Não é possível que você nunca tenha ouvido isso. Não, nós somos batistas porque João Batista, nós somos descendentes de João Batista. Veremos um pouquinho isso hoje. A outra pergunta é: seria a igreja batista uma igreja protestante? Será que nós surgimos antes ou depois da reforma? Como foi essa nossa história? Como é que nós surgimos? Em que século foi isso? A terceira pergunta é: afinal de contas, qual é a nossa verdadeira raiz? Será que é mesmo de João Batista? E a quarta pergunta, que eu quero começar por ela, respondendo-a, é: quais as principais teorias sobre a origem dos batistas? Existem muitas teorias, e eu quero nessa manhã com você ver pelo menos 3 teorias. Dentre dessas 3, uma delas entendam, ou eu entendo, ou entendemos os historiadores, que é daí que nós viemos. E nós vamos então agora tentar destrinchar. Tenha muita paciência, porque é muita história. Vai chegar um dado momento que eu vou citar datas, eu vou citar reis, eu vou citar, e você vai anotando aí para você não se perder. Combinado? Eu vou começar a fazer como eu fazia lá 5 anos atrás. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim: se você está entendendo, faça assim, ó. Que nem aquelas lagartixas lá do Nordeste, fica assim. Se você não está entendendo, balança a cabeça assim, que aí eu repito tudo de novo. Mas como é história, muitos de nós temos a tendência temos uma dificuldade de entender aquilo que nos é passado. Está pronto para nós embarcarmos nessa viagem, irmãos? Obrigado, meu amigo. Depois você passa na sala lá para ganhar um bombom. Vocês estão prontos para embarcar nessa viagem? Então vamos lá. Então nós precisamos então ver pelo menos dessas 3 teorias. Quais são essas 3 teorias que geralmente são apresentadas para nós quando estudamos a história dos batistas? Então vejam lá, são essas: o sucessionismo, os anabatistas e o movimento puritano separatista inglês. Olha que chique. São essas 3 teorias que geralmente, quando estudamos a nossa história, nos deparamos com elas: o sucessionismo, os anabatistas, ou o anabatismo, ou o movimento puritano separatista em inglês. Então nós vamos caminhar e tentar entendermos cada um deles. Primeiro, nós vamos falar sobre o sucessionismo. Olha só, o sucessionismo
Fine que os batistas surgiram do ministério de João Batista nas margens do Rio Jordão. Eles traçam a sucessão da moderna denominação batista, vinda dos paulicianos, dos albígenes, dos valdeses e dos montanistas. Quem são esses camaradas? Aliás, o sucessionismo também pode ser conhecido como JJJ. Você já ouviu sobre isso? Jesus, João e Jordão. Porque eles acreditam na mente deles que nós surgimos de uma sucessão. Então, Jesus, João, seu primo, e o batismo no Jordão. E a partir daí, então, nossa história começou a ser traçada. E essa história de sucessão foi acontecendo no decorrer da história, onde muitos homens ou muitas outras histórias foram se intrometendo a essa própria história, como as que estão mencionadas aí do tal do pauliciano. Quem é os paulicianos? Era um grupo de cristãos considerado hereges pelo catolicismo e que predominavam na Armênia, na antiga Babilônia, na Síria, na Palestina e Antioquia, quando? No século VI, no Império Bizantino. Então os paulicianos surgiram no século VI e eles eram um grupo herético, considerado um grupo herético pelo catolicismo, e eles predominavam especificamente no Império Bizantino. Mas eles se difundiram pela Armênia, pela antiga Babilônia, Síria, Antioquia e muitas outras nações. Este movimento pauliciano, que também diz que veio lá do JJJ, como então o sucessionismo, dizem que nós viemos desse movimento, e não é verdade. Este outro nome que aparece aí para vocês, os albígenes, esses é conhecido também dentro no contexto da França como os cátaros, que formam uma das maiores heresias da Baixa Idade Média, a ponto de terem eles mesmos nomeado bispos para que assim pudesse conduzi-los a uma purificação, a um sistema de sacrifício onde eles pudessem ser purificados pelos tais sacrifícios. Esses aí eram uma referência a uma cidade importante do sul da França, que se converteu ao catarismo. O que é o catarismo? A palavra cataro vem do grego kartaros, que significa puro. Então esses daqui se achavam os puros, os sem pecados, e havia um sistema de autopurificação que eram então conduzidas pelos bispos nomeados por eles mesmos, para que eles pudessem então ser separados dos demais, porque eles vinham da sucessão JJJ. Surgiu esses também. Quem são então os valdeses? Olha só que interessante. Os valdeses, deixa eu ver se o meu... Ok. Os valdeses, eles vêm também da região da França, que eram conhecidos como os valdós, também chamado de valdesianos. São uma denominação cristã ascética que teve em sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo por volta de 1173 em Lyon, na França. Caracterizavam-se por votos de pobreza e desapego às coisas materiais. Era como se fosse um sistema de franciscanos. Os valdeses eram pessoas que tinham um certo culto ascético, mas que também eram caracterizados por aqueles que não eram apegados às coisas materiais e que faziam votos de pobreza. Mas nós também temos um outro que esse até hoje predomina aí em algumas regiões também no Brasil e alguns países. Esse outro movimento, que são os montanistas, eles estão aí
se difundindo aos poucos, há muito tempo na história, mas eles ainda permanecem. Esses outros 3 movimentos aí heréticos tiveram um tempo na história, mas eles sumiram, mas os montanistas não, eles ainda continuam. Alguns acreditam que os montanistas, esse conceito herético de como eles viviam, acabou se fortalecendo, porque em um período da história, especialmente na Reforma, eles se uniram com os anabatistas. E aí, a partir daí, eles pensaram juntos, juntaram forças e eles passaram, então, a ter um pouco mais de sobrevida na história. Fala, Ti. Não entendi. Ti, o culto ascético são pessoas que, como os indígenas, que cultuam as florestas, essas coisas todas, tem a ver com espíritos, nesse sentido. Quando a gente volta para os montanistas, só gerando algumas informações, o montanismo foi um movimento cristão, fundado por Montano, por volta de 156 a 157 depois de Cristo, que se organizou e difundiu uma comunidade na Ásia Menor, em Roma e no norte da África, por ter se originado na região da Frígia. Eusébio de Cesareia, um cristão e historiador, relata a sua história eclesiástica, que é chamada de heresia frígia na época. Então, os montanistas foram considerados por Eusébio de Cesareia também um movimento herético. Então a pergunta é essa que está aí na tela para vocês: quem são esses então? São grupos heréticos formados no decorrer da história. E muito obviamente nós não temos nada a ver com esses grupos. Não há possibilidade nenhuma de termos surgido do sucessionismo ou do JJJ. Nós não viemos então de nenhum destes grupos. Ok, vamos caminhar um pouquinho mais dentro da nossa história. Temos também um outro grupo, que é o grupo chamado anabatista. Os anabatistas, eles são um pouco mais recentes, não vem do tal do sucessionismo, do JJJ, ou dessa sucessão de liderança, mas os anabatistas, eles surgem também pós o movimento Reforma Protestante, e esse grupo, ele se refere a uma comunidade de rebeldes durante o período da Reforma. Eles eram considerados a ala radical da Reforma, pois consideraram que a Reforma de Lutero, Zwinglio e Calvino teria que ser mais radical. É muito interessante porque os anabatistas, eles surgem após o movimento reformista, para dizer que não concordavam como fora feita a reforma. Nós conhecemos bem a história da reforma, já falamos aqui para vocês. Lutero, indignado com o contexto do catolicismo na Alemanha, prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, declarando então contra o papado a maneira como eles estavam conduzindo o povo. E após Lutero fazer isso, houve uma perseguição, houve então um jeito para que Lutero pudesse se retratar contra o papado, e Lutero então diz que a sua consciência estava cativa à palavra, e assim por diante, e a partir daí então surgiu a reforma. Dentro da reforma também surgiram outros homens, como esses mencionados para vocês, Zwinglio e Calvino, e outros também que surgiram no decorrer da história, que também ajudaram nesse movimento reformista da história. Porém, surgiu um outro grupo, que é o grupo chamado dos anabatistas, que não concordavam, que achavam que a reforma não deveria ser da forma como Lutero, Zwinglio e Calvino estavam propondo, eles deveriam ser um pouco mais radicais. E é tão interessante que, mesmo dentro desse grupo dos anabatistas, havia várias visões e facções, tais como as duas principais facções que podem ser identificadas como os anabatistas: os revolucionários, que eram aqueles que até matavam. Os revolucionários eram aqueles que falavam assim: olha, se não é do jeito que a gente quer, mata. Esse era um movimento, uma facção que surgiu dentro dos anabatistas.
E existia também um outro movimento dos anabatistas, que eram conhecidos como os anabatistas evangélicos. E estes eram um pouco mais amenos, esse era um pouco mais compreensível. E existe ainda outros movimentos que surgem dentro do movimento anabatista, que são os escatológicos e os espiritualistas. Esses três, tanto os anabatistas evangélicos, os escatológicos e os espiritualistas, eles não eram tão violentos, porém os revolucionários sim. Eles diziam que deveriam sim ser a reforma um pouco mais radical. E quem de fato não cresce, poderia então ser morto. Queridos, existe muito a se falar desse movimento, dessa teoria dos anabatistas. Eu estou apenas dando uma pincelada para vocês. Eu espero que aguce a curiosidade de vocês e que vocês vão, de fato, pesquisar, procurem pesquisar um pouco mais sobre este movimento. Tem muita coisa a ser dita sobre este movimento, ao ponto, queridos, que muitos hoje, dentro da nossa realidade batista, creem que nós surgimos desse movimento. Existe sim na nossa realidade batista alguns pastores que creem assim, que dentro dessas facções que foram surgindo, ou dentro desse grupo que se levantou para dizer que não concordava com a maneira como Lutero, Zwingli e Calvino estava impondo ou estava reagindo ao contexto da reforma, na realidade bíblica, que deveria ser um pouco mais severo, existem alguns que acreditam que de fato nós surgimos daí, não dentro dos anabatistas revolucionários, mas dentro desses anabatistas espiritualistas ou dos anabatistas evangélicos, que de fato no decorrer da história tiveram um papel importante, porém não foi daí a nossa origem, não é daí a nossa raiz, mas é um pouco mais além, está um pouco mais adiante, não está no, se eu não me engano, a reforma foi no século XVI, nós surgimos no século XVII, ok? Então não é aqui que nós surgimos ainda, e esse é um movimento que acontece no século XVI. Nós tivemos sim um envolvimento com este movimento na raiz, quando surgimos, mas aí depois nós voltamos aos trilhos, ok? Até aqui tudo bem, irmãos? Eu sei que é muita história, eu sei que tem bastante coisa. Há alguma pergunta dentro daquilo que a gente está expondo? Está muito corrido, os irmãos estão entendendo? Sim? Ok, então vamos lá, continuando um pouquinho mais. Vamos ver então o que é o movimento puritano separatista. Antes de falar do movimento puritano e separatista, é interessante, queridos, notar que dentro da igreja anglicana, eu quero que você anote isso aí, porque um pouco mais à frente nós vamos falar sobre isso, sobre o anglicanismo. A igreja anglicana, havia um grupo de dissidentes que eram chamados de puritanos. Estes aceitavam sim a doutrina oficial da igreja anglicana, mas não toleravam as pompas cerimoniais e os relaxamentos dos costumes do anglicanismo. Estes adotavam uma forma rígida de cristianismo que a alegre corte de Londres não podia então suportar a maneira como eles viviam ou a maneira como eles se defendiam. Existe também, além dos puritanos, havia um outro grupo numeroso chamado, espelhado nesse grupo de designação como separatista. Estes separatistas, eles eram considerados evangélicos na doutrina, mas repudiavam o anglicanismo, queriam ter eles uma igreja independente do Estado e queriam cultuar a Deus sem que o Estado falasse como. E aí, queridos, é desse movimento que nós surgimos. Os batistas surgiram do movimento puritano separatista na Inglaterra, durante o século XVII. É desses dois grupos que surgem, são grupos dissidentes do anglicanismo. A igreja anglicana tem uma história, e nós vamos chegar nessa história já já. Mas é interessante de que esse grupo, eles têm uma história. Então, só um pouquinho mais a respeito da história dos puritanos. Por quê? Porque quando a gente ouve essa expressão puritanos, muitos de nós temos um conceito errôneo. Talvez hoje em dia
dentro da realidade moderna, nós temos um conceito estranho. Por exemplo, nós usamos essa expressão com pessoas puritanos. Mas por quê? Quem eram os puritanos? Por que que esse grupo, ele surgiu dentro do anglicanismo e teve que se separar do anglicanismo? O que que eles defendiam? O que que eles criam? Olha só, tristemente, a maioria das pessoas hoje não possui uma compreensão apropriada dos puritanos. Eles tendem a ser interpretados como velhos fanáticos que só querem estragar o prazer de todo mundo. Eles são até considerados hoje, dentro dessa realidade moderna, como fariseus hipócritas. Mas quem é de fato esse povo que surgiu dentro do anglicanismo? Olha só, contudo, a visão moderna dos puritanos está longe da verdade. Esses puritanos, na sua essência, os seus esforços, eram com a preocupação de que fosse reformar, compartilhar de Jesus Cristo com o mundo através de uma igreja comprometida, pura e que se dedicava às causas de Cristo. Esse era o pensamento dos puritanos. Todavia, estes esforços que foram frustrados pelos líderes da igreja anglicana, em nenhum momento, irmãos, os puritanos e os separatistas, apesar do nome separatista, queriam de fato se desarraigar do anglicanismo. Porém, eles se posicionaram dentro do anglicanismo, dizendo que não concordavam com algumas práticas que estavam acontecendo dentro da realidade anglicana. E aí, a partir daí, os líderes da igreja anglicana não concordaram com a postura dos puritanos e então começaram a persegui-los. Porém, eles tiveram ânimo para persistirem, porque eles tinham uma convicção e uma consciência de que eles foram chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e de que deveria, de fato, o mundo conhecer a Cristo a partir de uma reforma necessária na igreja, a partir da exposição bíblica. Esses eram os puritanos. Isso é muito interessante, é daí que a gente vem, irmãos. Essa realidade, a questão essencial em entender os puritanos é que eles eram pregadores antes de qualquer outra coisa. Eles queriam ver a verdadeira reforma bíblica alcançar a igreja. Esse movimento aconteceu um século antes, no século XVI, e agora no século XVII, esse mesmo movimento de reforma está acontecendo agora dentro da igreja anglicana, dentro do anglicanismo. Mas nós precisamos continuar, porque os puritanos, eles não são de fato um povo que queria estragar o prazer da corte de Londres, que viviam as suas vidas sem que pudesse ter nenhum comprometimento com Cristo, porque a igreja anglicana fora fundada a partir do egoísmo do coração de um rei. Um rei fundou o anglicanismo para si, porque queriam que os seus desejos fossem de fato cumpridos. E nós vamos ver um pouquinho mais, é muita coisa, irmãos, mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então essa é um pouco da história dos puritanos. E quem eram os separatistas? Olha só uma outra coisa interessante. Quem são então os separatistas? Deixa eu caminhar aqui. Ok. Os separatistas, irmãos, era um grupo que não concordavam com o envolvimento da igreja com o Estado. Se os puritanos lutavam para que a igreja fosse uma igreja pura, bíblica, reformada, e que a partir dela o mundo pudesse conhecer a Cristo, os separatistas eram um grupo que não concordava com o envolvimento da igreja com o Estado, que é o que nós cremos. Eles enfatizavam que a igreja era formada somente por aqueles que foram redimidos, e não por um corpo de oportunistas politicamente orientados. E vocês vão entender um pouco melhor essa realidade de alguns oportunistas politicamente orientados, porque isso surgiu dentro do anglicanismo. Então, os puritanos vinham mais com a realidade de falar sobre
uma santificação, uma purificação, uma realidade de retorno às Escrituras, enquanto os separatistas vinham mais com a realidade de dizer: nós não aceitamos como é que nós vamos cultuar, e este culto deve ser então redigido ou dito como deve ser feito pelas autoridades políticas. Não, nós não queremos que o nosso culto seja de fato dito ou regido pelas autoridades políticas, que têm uma forte influência sobre a liderança anglicana. Nós não queremos esse culto. Nós entendemos que igreja é igreja, Estado é Estado. E é por isso que deram o nome deles como separatistas, porque eles se separavam. Todas as vezes que na liturgia do culto anglicano estava acontecendo, os separatistas se movimentavam e protestavam, porque eles sabiam que os cultos eram então conduzidos, ou tinham um programa que vinha direto da corte, ou direto do império, ou direto do reinado, ou direto da monarquia, que também influenciava o sacerdócio anglicano. E aí os separatistas falaram: não, nós não queremos isso para as nossas vidas. Nós entendemos de que aqueles que estão cultuando são de fato genuinamente remidos, e este corpo de oportunista que é orientado politicamente pela corte não faz parte dessa realidade de vida do corpo de Cristo, que é a igreja. Então esses são os separatistas. Eles se recusavam a crer que a Bíblia ensinasse um governo eclesiástico e hierárquico. Ao invés disso, eles clamavam por um governo eclesiástico que tivesse participação do povo. Eles prefeririam uma liturgia simples de adoração do que enfatizasse a Deus, do que uma liturgia que era feita pela corte ou pela monarquia inglesa. Eles sentiam que os documentos estatais e os auxílios escritos da própria igreja anglicana levavam as pessoas a focalizarem sobre as formas de culto e não sobre o Deus soberano. E a partir daí, então, esses irmãos começaram a se pronunciar e tiveram a história da forma como foi. Diante disso, é necessário de que a gente entenda outras questões. Os princípios por trás desse movimento era a liberdade da igreja, do domínio do Estado. Doutrina pura, ao invés de doutrina diluída, e reforma geral da igreja. Os separatistas tomaram a Bíblia a sério e determinaram-se a conduzir suas vidas pelos seus ensinos. Lembra que eu falei para vocês? A nossa raiz está aqui, irmãos. Sabe como nós éramos conhecidos? Como os Bíblias. Nós somos um povo conhecido como aqueles que surgiam das Escrituras. Eu não estou falando que as outras denominações não tenham surgido, mas a nossa história surgiu pelo um zelo pelas Escrituras. E sabe o que é o mais triste? Que nós estamos perdendo isso. Aos poucos, queridos, a gente tem perdido o zelo pelas Escrituras. A gente tem a tendência de voltar à raiz e ter um culto mais voltado pelo anglicanismo, não na realidade de uma intervenção do Estado, mas numa realidade de um programa que satisfaça o coração. Enquanto o movimento nos primórdios foi um movimento de reforma, tanto dos puritanos, que diziam que as coisas precisavam ser de fato com a realidade um pouco mais com a realidade de processo de santificação, como dos separatistas, que diziam: nós não aceitamos nenhuma orientação a não ser das Escrituras. E temo que durante a história, eu não estou falando apenas nós, PIB e Cubatão, estou falando da nossa realidade batista no Brasil. A nossa realidade. Eu não estou falando, queridos, de liturgia de culto. Eu estou falando de essência, de realidade de vida com Deus, de um povo que lutou para ser o que somos. Mas para entender tudo isso que eu falei para vocês, e aí eu comecei de trás para frente, é necessário que a gente, então,
Pense sobre isso. Foi desse tipo de clamor por pureza na igreja, tanto na adoração como na prática diária, que a denominação batista, como é conhecida hoje, emergiu através do movimento puritano separatista inglês. Esse movimento puritano separatista inglês é um movimento que dizia: nós precisamos de uma doutrina que não seja diluída, nós precisamos de uma adoração, nós não precisamos ser dito pelo Estado ou pela monarquia como é que devemos adorar, nós precisamos de um culto que seja para Deus, não para os homens. Essa é a nossa origem. Agora, eu quero falar um pouco sobre a história inglesa. E talvez muitos que aqui estão, que gostam de história, já tenham estudado a história inglesa. Eu quero só narrar, ler um pouco para ganhar tempo com vocês. Porque nós temos 25 slides e nossa aula vai até às 10h15. Então talvez a semana que vem a gente volte para estudar a nossa história no Brasil. Porque eu acho que não vai dar tempo hoje. Eu achei que o pessoal ia falar: pô, legal, mas tudo bem, é assim mesmo. Talvez como nem todos são como um pastor que gosta de história. É interessante, queridos, que dentro da história inglesa, a Inglaterra era um país em mudança tanto política quanto religiosa. Isso pode ser visto no reinado de um rei chamado Henrique VIII. Vocês lembram que no século XVI houve um movimento na Alemanha de um homem chamado Lutero, que trouxe a reforma juntamente com um outro grupo de irmãos? Na Inglaterra, no século XVII, houve o mesmo movimento, só que este movimento agora, ele parte de dentro também, como foi dentro do catolicismo lá na Alemanha, dentro do anglicanismo. Por que é importante conhecer um pouco a história inglesa e um pouco sobre a história deste rei ou desta monarquia do rei Henrique VIII? Olha só, em 1534, a igreja da Inglaterra, anglicana, se separou em definitivo da igreja católica romana por iniciativa do rei Henrique VIII, valendo-se da questão com o Papa Clemente VII, relacionada com o pedido de anulação do seu casamento com Catarina Aragão. É interessante que Henrique VIII tinha um elo de monarquia, de reinado com o catolicismo na Inglaterra. Porém, uma das suas criadas, chamada, deixa eu conferir o nome dela aqui, chamada Ana Bolena, que trabalhava na sua casa ou dentro do seu palácio, começou a ter um envolvimento com o rei Henrique VIII. E o Henrique VIII, então, vai até o Papa Clemente e diz: eu quero a anulação do meu casamento com Maria Aragão, eu não quero, porque eu estou apaixonada por Ana Bolena. O Papa ficou bravo e disse: está errado, isso é pecado, você não pode se separar da sua esposa. Ele era o rei e falou: então tudo bem, então a gente rompe agora com o catolicismo e eu vou fundar uma igreja chamada anglicana. E dentro dessa igreja eu posso fazer o que eu quero. Foi assim que surgiu o anglicanismo. Porque ele não aceitou o não do Papa. Henrique VIII funda o anglicanismo, se separa de Maria Aragão, casa-se com Ana Bolena, e desse relacionamento ele tem 3 filhos. Ele tem uma primeira filha chamada Maria Tudor. Eu acho que esse é o nome. Se eu falar inglês errado, vocês consideram aí, viu, irmãos? Que eu sou batista, não falo em línguas. Maria Tudor tinha do outro relacionamento com Ana Bolena uma outra filha chamada Elizabeth, e tinha também o Eduardo. Após a morte de Henrique VIII,
Quem toma o trono como sucessão, ainda que por breve tempo, foi o seu filho Eduardo VI, que apesar de ser jovem, conduziu os seus país ao protestantismo. Porque Eduardo VI fora alguém que teve orientação destes tais puritanos. E entendeu que era necessário uma reforma e conduziu então o protestantismo dentro da realidade da Inglaterra. Porém, o Eduardo morreu aos 16 anos. E logo após a morte de Eduardo, quem assume o seu lugar é Maria Tudor, que vem ser conhecida como Maria a Sanguinária. Porque Maria Tudor, ela segue um pouco daquilo que a sua mãe, Maria Aragão, havia lhe ensinado do catolicismo. E ela tenta então, em um movimento de recuperar a Inglaterra, ela tenta trazer de volta o catolicismo para a realidade da monarquia. E a partir desse movimento, muitos, tanto do anglicanismo como esses dois movimentos separatistas e puritanos, começam a sofrer perseguição de Maria Tudor, ao ponto de muitos serem mortos. E aí, dentro deste movimento de perseguição, que alguns crentes fogem e vai lá para Amsterdã, na Holanda, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Maria Tudor, ou a Maria Sanguinária, morre, e quem assume o seu lugar é a sua irmã Elizabeth, que é conhecida como Elizabeth I. E ela restaurou, dentro desse movimento do catolicismo agora operante, ainda que por pouco tempo, ela restaurou então o anglicanismo. Mas Elizabeth, ela era um pouco mais política. Ela queria agradar os lados. Então ela restaura o anglicanismo, ela pega então o catolicismo, traz de volta, e ela faz um tratado chamado Tratado Elisabetano, para que eles pudessem conviver em harmonia. Só que dentro desse grupo havia um grupo dissidente chamado puritano separatista, que não concordava com tudo isso. E ela queria obrigar estes tais, tanto o anglicanismo como o catolicismo, a prosseguir naquilo em que a própria monarquia, como lei, colocava como confissão de fé religiosa. Então, como a gente vê, era bastante confusa a situação religiosa na Inglaterra no início do século XVII. A gente viu que a religião oficial era anglicana, firmemente estabelecida durante o longo reinado de Elizabeth, que ela restaurou o anglicanismo. Porém, Elizabeth morre e assume então o reinado um rei que muda agora essa realidade da monarquia e do sobrenome, que é Jaime, que vem da Escócia. E esse Jaime, que se substituiu não Isabel, mas Elizabeth, houve uma terrível trama do catolicismo, que é chamada de conspiração das pólvoras, que pretendia fazer voar pelos ares, numa tremenda explosão, o rei e todo o parlamento inglês. Alguns católicos, se eu não me engano, esqueci o nome dele agora, não anotei e deu branco. Mas havia um líder católico, em que ele reuniu a liderança católica e programou então uma conspiração, que é chamada conspiração das pólvoras, em explodir o parlamento inglês, quando a monarquia inteira fosse se reunir, para que assim o catolicismo pudesse exercer uma liderança novamente na Inglaterra, diante do anglicanismo. Inclusive Jaime estava lá dentro desse parlamento inglês. Jaime descobriu a trama, os conspiradores foram mortos, e aí seguiu, então, a história desta igreja. Então, queridos, esse breve relato de um pouco da história do anglicanismo, ou da história do reinado.
Dentro de todo esse movimento, dentro de toda essa confusão religiosa e política na Inglaterra, é que surge, então, esse movimento se coloca à disposição de Deus para que pudessem ser usados por Deus para fundir ou para fundar a Igreja Batista. Entre mentes a essas perseguições, tanto causadas por Elizabeth, como posteriormente por Jaime, o governo da Inglaterra, como a igreja anglicana, começou então a deflagrar uma grande perseguição contra os puritanos e os separatistas, que tornavam-se cada vez mais rigorosa. Grupos diversos foram perseguidos e migravam para a Holanda, a fim de poderem viver e cultuar a Deus em paz. Então, em 1608, o grupo liderado por John Smith e Thomas, um amigo de John Smith, migraram para a Holanda. E lá dentro dessa realidade holandesa, eles então fundaram a primeira igreja batista em Amsterdã, na Holanda, no ano de 1609. É daqui que nós surgimos. É de todo esse movimento, de toda essa confusão inglesa, após a perseguição no contexto inglês, que esses dois homens aí, esses dois amigos, John Smith, e eu vou ler só Thomas, porque o outro nome eu não me arrisco, fugiram lá para Amsterdã e lá organizaram a primeira igreja batista em Amsterdã. Meus irmãos, é interessante você ler um pouquinho sobre a história de John Smith. John Smith, ele era um líder anglicano. Pra você ter uma noção, ele era conhecido, ele tinha uma profissão que na ocasião na Inglaterra tinha-se muito, que era como uma profissão de leitor. A igreja anglicana e esses movimentos pagavam para alguém, por não aceitar o culto do Estado, pagava para alguém reinterpretar a Escritura, e John Smith era um desses. Ele ia em praça pública, ou ia para um grupo em um determinado local, lia novamente as Escrituras e explicava as Escrituras para este povo. A igreja anglicana descobriu que ele estava fazendo isso, trouxe ele de volta e começou a persegui-lo. Ele então separa-se desta igreja, se une aos puritanos e separatistas, juntamente com o seu amigo, que é um advogado que tem condições financeiras, que é quem arca toda a viagem da Inglaterra até Amsterdã, na Holanda, e eles fogem porque eles queriam apenas uma coisa: nós queremos cultuar a Deus e adorar a Deus em paz, sem que sejamos perseguidos pelo anglicanismo e muito menos pela monarquia. E aí eles fogem, vão para a Holanda. Só que John Smith, é que tem tanto detalhe. Você sabia que no início da Igreja Batista a gente batizava por aspersão? A Igreja Anglicana batizava por aspersão. Esta era a cultura, esta era a tradição. Nós saímos de um movimento puritano separatista inglês que tinha uma mesma tradição. Porém, John Smith não concordava com tal batismo. E esse foi um dos movimentos que o fez de fato sair, porque bateram muito nele. Quando ele chegou lá na Amsterdã, na Holanda, o John Smith chegou para Thomas e disse: você me batiza por imersão e eu te batizo. O Thomas falou: de forma alguma, o líder aqui é você, eu não vou batizar ninguém. Você sabe o que o John Smith fez? Ele mesmo se batizou e batizou o grupo que veio com ele. E a partir daí, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia e os batistas por imersão. John Smith, ele tinha um pouco de dificuldade com relação à sua liderança, de posicionamento. Depois de um período de tempo, não durou muito não, queridos. Se a igreja foi fundada em 1609, em 1611, John Smith se juntou com um povo que até então estava se difundindo na Holanda. Sabe como era o nome desse povo? Os anabatistas.
E aí quando ele se difundiu, ele começou a se aproximar com este povo dos anabatistas, que tinha um movimento que havia se reunido com eles. Lembra do movimento dos montanistas? Estava junto. E a partir daí, o Thomas disse: John, você perdeu a cabeça. Nós não cremos assim. Você está se reunindo com o povo que não aprovou a sua atitude de batizar a si mesmo e batizar os demais, porque esse movimento anabatista também, uma ala acreditava que havia o batismo por imersão, mas porém uma outra ala não acreditava, e os montanistas fizeram uma salada de fruta junto com os anabatistas. John Smith morre em 1611. Thomas não concorda com a união da Igreja Batista na Amsterdã, que se une com esse movimento dos montanistas anabatistas, e ele então decide voltar para a Inglaterra em 1612. E em 1612, nos arredores de Londres, em um bairro chamado, agora ajude aí, Jesus, em um bairro chamado Spitalfields. Eita, parecia até o Munsum falando agora. Em um dos bairros nos arredores de Londres, ele organizou a primeira igreja batista em solo inglês, em 1612. Porém, Thomas escreve um livreto confrontando a igreja anglicana. E esse escrito de Thomas é um escrito onde muito parecido com o que Lutero fez. Por que ele faz isso? Porque Thomas, quando fugiu para Amsterdã, ele tinha consciência de que nós vamos para Amsterdã, eu vou averiguar como será a situação na Holanda, e depois vou trazer a minha família. E na cabeça dele, a sua esposa e filhos na Inglaterra não sofreriam perseguição. Quando Thomas chega na Inglaterra, sua esposa está presa. Ele escreve um manifesto depondo contra a igreja anglicana. Esse manifesto até hoje é difundido, porque diz que é o primeiro manifesto onde cobra a liberdade e a expressão de culto, de consciência de culto, e a liberdade religiosa. Foi escrito por Thomas. E aí, novamente, a igreja persegue, prende a Thomas, e quando prendeu a Thomas, surge um outro homem chamado Jacob, pastor Jacob, e esse movimento então começa a crescer. Esse movimento batista, essa igreja batista, fundada em 1612 em Londres, começa a crescer em um dos bairros de Londres e toma o mundo. Thomas morre em 1616, preso. Depois deste edito, ou deste artigo escrito por Thomas, começou a se deflagrar novamente uma grande perseguição na Inglaterra. Foi nesse período que um homem chamado John Weiner, o escritor do livro O Peregrino, também foi preso, e dentro da prisão escreveu O Peregrino, que era também um pastor batista, John Weiner. E aí, meus irmãos, daqui em diante, nós como batistas começamos a tomar formas. Daqui em diante nós começamos então a progredir um pouco mais. Então nós vamos fazer assim. Thomas, diante de tal realidade, aliás, o material ou o nome do artigo que ele escreveu é Ministério da Iniquidade. Depois, se você pesquisar, você vai encontrar o que o Thomas escreveu sobre o Ministério da Iniquidade. É uma obra notável, por ser a primeira publicada na Inglaterra que reivindicava a liberdade de consciência para todos. É a partir dessa obra que Thomas então é preso, indignado pela prisão da sua esposa, ele escreve, e ele passa a ser então perseguido. E aqui eu acho que vou parar por aqui, porque desse movimento separatista, ou desse movimento puritano separatista inglês, surgiram então os batistas gerais
e os batistas particulares. Já ouviram falar sobre eles? Não? Olha só que interessante. Os batistas gerais, esses dois grupos aí, ó, em princípio eles se dividiram por conta da doutrina da expiação, que fala sobre a morte de Cristo, ou sobre essa questão da salvação. Os batistas gerais surgem com o retorno de Thomas, ok? Em 1614. Pastor, se eu estiver errado nas datas, você me ajuda, tá bom? Em 1614 surgem então os batistas gerais, que são os batistas gerais, assim como Smith, que entendia de que a expiação não era limitada, é para todos. Ou seja, os batistas gerais é o povo mais voltado para o arminianismo. E os batistas particulares que surgem posteriormente, lembra do Jacob? Surge posteriormente em 1633, são os batistas particulares, que é um grupo em que crê que a expiação é limitada. Então, os batistas gerais criam que a expiação é limitada, ou seja, é para todos. Enquanto os batistas particulares ou calvinistas criam na exposição limitada, ou seja, apenas para os eleitos. E aí, meus irmãos, eu não quero entrar no mérito da questão, mas é daí, a partir do século XVI, que os discípulos, tanto de Armínio como de Calvino, começaram a difundir a teologia e o pensamento de ambos, ao ponto de tanto Smith como Thomas irem por um caminho, lembrando que na Holanda Armínio tinha muita influência, então ao chegar na Holanda, Thomas e Smith foram muito influenciados por este movimento, que é o movimento arminiano. Mas ao retornar para a Inglaterra em 1612, após a fundação desta igreja e essa igreja começar a difundir, crescer muito, que surge agora um outro pastor, são 3 pastores, tá? Que surgem depois nesse movimento. Então vem os batistas particulares, que creem justamente nessa questão da doutrina da expiação, em que ela é limitada apenas para os escolhidos. Então deixa eu fazer uma pergunta para não perder a chance. Quantos aqui são os escolhidos de Deus? Não, brincadeira. Isso é a guisa de informação, tá, irmãos? Eu não estou falando isso para dizer se nós somos os gerais ou os particulares, não, tá bom? Eu sei que dentro do decorrer da história nós estudamos os dois assuntos e nós entendemos, alguns partem para o lado da expiação limitada, os outros para o lado da expiação ilimitada e assim por diante. São os 4, 5 pontos calvinistas, e aí se você quiser ser o -1 não tem problema, se você quiser ser o armínio não tem problema, o importante é que você creia que Cristo morreu por você e você é salvo, acabou, tá bom? Se você perguntar para mim, pastor, se você for olhar para essas duas realidades, você é de que lado? Eu literalmente sou calvinista. E aí, cabe a você ser o que você estudou e crê, tá bom? Mas vamos parar aqui, irmãos. São 10:12. Semana que vem a gente vai falar, deixa eu só passar um pouquinho aqui, ó. Semana que vem a gente vai falar sobre a expansão mundial dos batistas até chegar ao Brasil. Tá bom? A gente vai ver como é que esses batistas ali naquele bairro de Londres começou a crescer. Como foi que eles foram lá para os Estados Unidos? Como é que eles chegam agora na nova terra, no novo mundo, como era conhecido? Quando é que surge então a primeira igreja batista em solo americano? E como foi então que esses batistas chegaram até o Brasil? A nossa história é bem linda. Aliás, se você não teve curiosidade, procure, porque um dos missionários, que é esse daqui, deixa eu passar aqui só para você ver a carinha deles. Esses daqui, esses 2 missionários, ou casal, na verdade eram 2 casais de missionários, mas esses foram os que tiveram mais notoriedade. William Bagby, é esse mesmo que se lê, né?
Yanni Barger. Esse casal de missionário, eles tiveram um papel fundamental no Brasil e na nossa história como PIB Cubatão. Sabia disso? Vocês não sabiam disso? Esse casal aqui tiveram um papel fundamental na nossa história como PIB Cubatão. Não falte a semana que vem, é que nem Kinder Ovo, você abre e tem surpresas, tá bom? Mas aí a gente conversa semana que vem sobre essa questão da expansão mundial até chegar aqui. Essa é a primeira igreja batista fundada no Brasil para estrangeiros. Primeira igreja batista fundada no Brasil para americanos. Está aqui, ó. É essa aqui. Semana que vem a gente continua. Deixa eu voltar lá para onde nós paramos. É só para dar água na boca para vocês, ou não, né? Talvez você fale, mais história, mais história. Paramos aqui. Vá para casa, estude sobre esses dois movimentos, ou esses dois grupos que surgiram do movimento puritano separatista inglês, os batistas gerais e os batistas particulares. Só para vocês terem noção, esse movimento dos batistas gerais, eles não duraram muito tempo, irmãos, porque eles começaram também a ir para outras linhas. Por exemplo, os batistas gerais, que aí surgem também mais à frente outras denominações dentro da realidade de batista, porque hoje nós temos os batistas particulares, os batistas gerais, nós temos hoje os regulares, nós temos os nacionais, nós temos os independentes, temos até batista do sétimo dia. E é uma coisa bem interessante a gente estudar um pouco da história, para ver. Então, esse movimento, os batistas gerais, eles não duraram muito tempo, porque uma das questões que os fizeram diminuir ou perder notoriedade durante o tempo, é que eles aplicaram uma doutrina dentro da própria igreja, em que dizia que toda a membresia da igreja deveria casar com os membros da própria igreja. E se não tivesse ninguém para casar, casava com os primos, com os tios, com os avós e ia embora. E é uma benção. Eu estou pensando em algumas coisas, meus irmãos, ore por mim, porque vai que, né? Ok? Nós vamos... Chega para cá, Alan. Pastor Francisco, vem para cá. Se houver alguma pergunta dos irmãos presentes e daqueles que estão em casa, nós tentaremos responder agora. Caso não consigamos, iremos para casa estudar um pouco mais e traremos as respostas, se assim as encontrarmos. Alan, está com você. Se tiver alguma pergunta, manda a Brônica. Pastor, chega para cá. Eu convidei o pastor Francisco. Aliás, essa aula que eu deveria dar era o pastor Francisco, não eu. Convidei o pastor Francisco para nos ajudar, porque vai que você pergunta sobre data e eu falar, eu não nasci nessa época. Isso não quer dizer que o pastor também nasceu, porém, o pastor já estudou mais tempo. Eu conheço muito mais do que eu sobre a nossa própria história. Aliás, irmãos, você sabia que nesta igreja, PIB Cubatão, sobre esse assunto, ele já foi falado pelo pastor Gaiki há 30 anos atrás? É isso, pastor? Ontem, conversando com o pastor, esse é um assunto em que nós tratamos há 30 anos atrás na igreja. O pastor Gaiki fez questão de nos ensinar a nossa história. A gente precisa saber as nossas raízes, irmãos. Lembra da frase do amigo que eu falei para vocês? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós precisamos conhecer a nossa história para sermos os bons apologetas daquilo que cremos. Alan, tu. Bom dia, meus queridos. Agora nós vamos para aquele momento que eu sei que todos gostam, né? Momento de perguntas e respostas. Então nós vamos ter aí 10 minutos, 10, 15 minutos para vocês perguntarem e tirarem suas dúvidas desta aula aqui, que foi maravilhosa, para esclarecer aí as nossas origens. Eu ia falar a origem das origens, já é Gênesis já. Então vamos lá, alguém tem alguma? Está aberto tanto para vocês como para quem estiver em casa também. Quem estiver em casa eu vou ver aqui a pergunta e eu faço para os pastores, ok? Então fiquem à vontade neste momento, pessoal. Eu sei que vocês gostam de história, não fiquem acanhados não, pode perguntar, não tem problema.
Se não tiver, faz do chat. Tem lá. uma aqui no chat já, hein? Do Fernando Nogueira. É correto afirmar que somos uma igreja reformada, mesmo não tendo nossa base na reforma? Sim, porque na verdade a nossa base não começou simplesmente porque alguém se revoltou, começou justamente pela influência da reforma. O catolicismo era muito forte dentro da realidade da Inglaterra. Esse movimento surge justamente cobrando uma reforma de um retorno às Escrituras. Lembra, dentro da reforma, um dos movimentos ou uma das questões que mais se batia na reforma protestante? Sola Escritura. O movimento separatista inglês cobra a mesma coisa. Então, sim, nós somos uma igreja reformada. Nós surgimos de um movimento pós-reforma, mas somos uma igreja reformada. Mais alguém aqui? Eu não entendi. Desculpa, eu não entendi. Então, eu acredito que seja, apesar de alguns não entenderem isso. Hoje existe um movimento muito forte. No início está ainda embrionário para que a gente volte à reforma. Hoje existe um movimento onde quer nos trazer de volta a esta reforma. Uma reforma da que aconteceu lá atrás. Eu acredito que seja esse sim o movimento. Porém, a realidade é que passou os tempos e muitos dentro da realidade batista perdeu a identidade. É por isso que esse movimento hoje é um movimento de trazer de volta as raízes daquilo que nós cremos. Nós vamos estudar posteriormente, tá bom? Vocês vão ver que aos próximos domingos nós vamos estudar sobre os nossos princípios batistas e nós vamos estudar sobre o governo de igreja, que é o que nos dá identidade. Porque não adianta nós estudarmos sobre a nossa história, mas quais são os nossos princípios? O que nós cremos? Porque o que os separatistas creram? O que os puritanos creram? E nós hoje? Existe hoje na nossa realidade batista algo que nos dá identidade? Sim. E a gente vai estudar esses princípios. São muitos, mas a gente vai estudar, se eu não me engano, aí 3 ou 4. E depois nós vamos estudar as formas de governo da igreja, que tem muito a ver com essa realidade do anglicanismo, do catolicismo, dos presbiterianos, dos metodistas, assim vai embora. E nós, Batista, como é a nossa forma de governo? Como cremos? E assim por diante. Isso é muito interessante. Então eu acredito que sim, esse movimento hoje é uma busca ao retorno às raízes. E eu creio que é necessário, antes de mais nada, irmãos, de falar dessa busca e desse retorno para a reforma, é necessário individualmente ter uma reforma em nossos corações. A igreja batista brasileira, ela precisa partir, primeiro, individualmente do coração de cada crente. Primeiro, entende sua história, sabe de onde veio, e eu busco essa realidade porque eu tenho uma identidade. Eu não sou simplesmente um povo que se reúne, eu sou batista. Ponto. Eu creio assim, porque eu creio assim, eu sou assim. E acho que a gente está distante em algumas coisas. E temos que tomar muito cuidado, porque se não tomarmos cuidados, nós vamos viver momentos difíceis. Eu temo pelos nossos filhos. Temo. Por isso que esse movimento é um movimento muito importante. O retorno à reforma. Mais alguém? Não? Tem mais alguma pergunta aí, Alan? Tem uma. Do Gustavo Pereira. O tem dele é contigo, pastor. Tem do Gustavo Pereira. Em que momento a maçonaria influenciou ou ajudou? Você influenciou o movimento batista? Eu sabia. Nós nem falamos ainda sobre a primeira igreja batista do Brasil. Já vi um camarada falando sobre isso. Pastor, você quer falar? Fica à vontade. Eu vou falar não sobre maçonaria, Deus me livre, tá bom? Eu vou falar sobre um movimento. Bom dia para todos. Eu estou um pouco afônico ainda, que eu estou recuperando-me da H3N1. Essa gripe aqui. Eu estou desde antes do Natal, eu já estava com problema, e ainda estou um pouco afônico, mas estou quase bom. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade que nós temos de
conversar um pouco sobre a história do protestantismo, a história da igreja, e nós vamos ficar mais soltos a partir do próximo domingo, quando nós vamos estudar sobre os batistas no Brasil, e completando 150 anos, 10 de outubro do ano passado, estamos há quase 151 anos aqui no Brasil, e agradecemos a Deus por ter chegado até aqui. E uma pergunta bem interessante essa sobre a maçonaria. Eu estou bem à vontade para dizer isso. E, curiosamente, a maçonaria teve muita influência sobre o protestantismo brasileiro. Não adianta nós queremos esconder. Eu não sou maçom. Inclusive, teve um pastor batista de saudosa memória, não vou declarar seu nome, que quando aqui estava em sucessão pastoral, e ele como pastor batista, e surgiu uma pergunta se ele era maçom, porque alguém tinha suspeita que ele era pastor batista e era maçom. E aquele pastor, e ele respondeu: eu não sou, e daí? Ou se eu fosse, que influência teria? E é interessante notar que pastor batista, pastor, nada tem a ver com a maçonaria, né? E isso é ponto final. Nada a ver. Pastor batista e maçonaria. Eles lá e nós aqui. Eu estava rememorando, nós vamos fazer 19 anos, dia 25, que nós fomos ordenados, e eu estava aprendendo ali muita coisa, por isso que eu falei, vamos ficar mais soltos a partir do próximo estudo, porque nós estamos já um pouco mais experientes nesse assunto, mas foi muito bom. Inclusive, eu aprendi um pouco, rememorei um pouco da história do protestantismo, de uma maneira geral, e também sobre o protestantismo já chegando aqui no Brasil. E só para concluir, eu quero dizer que eu me emocionei muito quando vi aquele casal, William Begbie e Anna Begbie, que aqui do nosso lado, a pouco mais de 18 quilômetros, teve 2 filhos que morreram afogados ali, naquela ponte Pensa em São Vicente. Eles estavam de férias. A primeira igreja batista tem muito a ver com esse trabalho missionário aqui no Brasil. E eles tinham, se eu não estou enganado, 4 filhos, e tiveram 2 filhos mortos, afogados ali do lado da Ponte Pêncio. Eles estavam de férias, de folga, precisavam de um lazer, como todos precisam, nada contra. E eles tiveram 2 filhos. Um estava morrendo afogado, o outro foi salvado, não sabia nadar, afogou-se. Então, só para a gente ter uma ideia de que realmente Deus tem um propósito em tudo. Então, eu agradeço a Deus esta oportunidade que estamos rememorando. Diz que povo sem memória é povo sem história. Nós temos memórias e temos história, porque Deus é aquele que faz a história do povo em todo o mundo. Muito obrigado. Esse movimento da maçonaria, de fato, ela exerceu uma forte influência sobre os batistas. Inevitavelmente, com a imigração de alguns americanos ao Brasil, esse movimento maçônico, após a fundação da igreja em Santa Bárbara do Oeste, começou
ter dentro da própria igreja uma certa influência. E no decorrer da história nós estamos lidando com isso há muito, muito tempo. Tá bom? Infelizmente essa é a grande verdade, Gustavo. Porém, entendemos, nós batistas não temos nada a ver com a maçonaria. Apesar de ter uma influência gigantesca no início dos trabalhos batistas no Brasil. Tá bom? Existem, eu não sei, Deus revelará no futuro alguns pastores batistas maçônicos. Enfim, existem alguns irmãos maçônicos. Eu só não quero conhecer, mas que existe. Tá bom? Existe uma realidade da maçonaria em que trabalha com essa realidade das minorias aí, mas a gente precisa caminhar um pouquinho mais. Mas infelizmente dentro da nossa história existe sim um pouco deste envolvimento no início com alguns da maçonaria. Mas nós não temos nada a ver com tal prática, ou com tal exercício, ou com tal crença. Tá bom? Lembra? A nossa raiz não teve isso. Isso foi um movimento no Brasil, de um povo americano que muito obviamente, no início de tudo, não tinha como separar as coisas. Estavam juntos, infiltrados, e assim foram, sendo, de fato, convivendo junto, confessando-se como batistas, mas posteriormente se revelaram também como maçons. Essa é a grande realidade. Mas com o passar do tempo, a igreja foi resistindo a tais práticas e, graças ao bom Deus, algumas igrejas e sua liderança bateram firme, especialmente depois da fundação ou depois em que deu-se início à Convenção Batista do Estado, como também a Convenção Batista Brasileira. Aí foi lutando com algumas práticas no nosso meio, mas inevitavelmente, dentro da nossa história, lá no início no Brasil, houve-se o tal envolvimento. Mas quero lembrar para você que esse tal envolvimento surge dentro da Igreja Batista, mas dentro da Igreja Batista de língua inglesa no Brasil. Porque a primeira igreja batista para brasileiros é em Salvador e não em Santa Bárbara de Oeste. Ok? Depois, semana que vem, a gente conversa melhor sobre isso. Alan, Deus abençoe. Pastor, obrigado, viu? Deus abençoe.